Olá, um bom dia, na paz do Senhor para todos. Eu vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, o versículo 7. É um tanto complicado compreender na íntegra esse versículo, que fala da ressurreição de Jesus. E no versículo 7 diz assim: quando as mulheres encontram com o anjo do Senhor, vamos ler a partir do 6. O 6 diz assim, o 16 e o 6. Porém, o anjo, disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui? E eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e também a Pedro que ele vai adiante de vós. Só até aqui. O que me chama a atenção nesse versículo é essa identificação, dizer aos meus discípulos e também a Pedro. Como compreender esse texto? Ora, Pedro não era um discípulo? Porque quando diz, dizei aos meus discípulos e também a Pedro, está excluindo Pedro do rol dos discípulos. Mas como compreender esse versículo? Precisamos entender que quando Pedro nega a Jesus, aquilo foi uma vergonha para a igreja do Senhor. Para todos os discípulos que estavam ali, e mais envergonhado ainda ficara Pedro, que eu acredito que naquele momento ali começou realmente a conversão de Pedro. Porque apesar de ser aquele cara afoito, querer resolver tudo na porrada, Pedro não era ainda realmente convertido. Mas quando o galo canta pela terceira vez, que ele olha e Jesus está olhando para ele, cumprindo-se o que Jesus havia falado antes, ele se retira e chora amargamente. Pedro, naquele momento, se arrependera dos seus pecados. Pedro, naquele momento, ficou muito triste e se afasta dos discípulos. E, com certeza, os discípulos também se afastaram dele. É tanto que os discípulos se afastaram dele, que quando dizei-os, observe, mas ide e dizei aos seus discípulos, e também, e a Pedro, dizer aos seus discípulos e a Pedro, é como que os discípulos já não contassem Pedro mais como os discípulos, não para Jesus. Mas para os discípulos não contavam mais com Pedro. Mas para que eles soubessem da importância de Pedro na liderança e o que eles vinham a ser no futuro, há essa ressalva, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Então é uma forma de dizer, não diga a Pedro que eu estou aqui, diga a Pedro que eu ressuscitei, diga a Pedro que eu não estou magoado, diga a Pedro que se cumpriu a minha palavra nele. E imagina a alegria do coração de Pedro, dizer, Pedro, Jesus ressuscitou e mandou dizer a você. Imagine Pedro agora olhando dentro de si, dizendo, apesar de tudo que eu fiz, apesar de eu ter negado publicamente, apesar de eu ter apostatado da fé, porque isto é apostatar da fé, negar Jesus publicamente, ele ainda continua me amando, ele ainda continua dizendo, diga a Pedro que eu estou aqui, diga a Pedro que eu vou encontrar com eles. E olha, observe, mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia.
Pedro agora saiu, né? Pedro agora alegrou o seu coração. Pedro agora alegrou o seu espírito. Surge um novo Pedro, uma nova criatura, uma pessoa completamente convertido. Então, irmão, pensemos nisso. Não é uma atitude isolada que a pessoa toma, que podemos crucificá-los. Porque Jesus sabia que Pedro era muito, quando convertido, seria muito maior do que aquela atitude que ele teve, aquela covardia dele, por não ser ainda convertido. E este Pedro foi convertido de maneira tal, que é o único discípulo da história da Bíblia, que quando foram crucificá-lo, ele fez um pedido: por favor, não me crucifique de cabeça para cima, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, mas de cabeça para baixo. Então, cuidado com os nossos atos, com as nossas ações. Não julguemos uma pessoa por um ato isolado, porque Jesus olha o conjunto da obra. Que Deus nos abençoe.